Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos, eu tô trazendo pra vocês a história de um lançador de granadas que teve um papel fundamental na doutrina de combate das Forças Armadas dos Estados Unidos e que ainda é usada não só por eles, como por quase 50 países, o qual o Brasil tá incluso. O vídeo de hoje é sobre o lançador norte-americano Springfield M79, que teve mais de 350 mil unidades fabricadas e influenciou o desenvolvimento de outros lançadores dessa categoria nos anos seguintes. Vocês vão conhecer as origens dessa arma, suas características básicas, seu funcionamento interno, quais os tipos de granada que ela pode disparar e a sua ficha técnica básica. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história dessa arma começa na transição da década de 1950 para 1960, quando o exército dos Estados Unidos buscava ter uma arma que disparasse projéteis explosivos com um alcance maior que a distância máxima atingida pelas granadas de mão e um alcance menor que a distância mínima em que os morteiros leves começavam a ser eficazes. O dispositivo exigido pelos militares precisava ser mais leve e portátil que um morteiro de pequeno porte, assim como ter uma cadência de disparos mais alta. Muitos testes foram feitos e ficou definido que a arma seria um lançador de granadas. Alguns protótipos foram produzidos e não deram certo, mas pelo menos a granada que seria usada foi criada com sucesso. Surgia aí a granada cilíndrica calibre 40 por 46 mm, classificada como artefato de baixa velocidade e que no futuro seria compatível com outros lançadores, como o AAI M203, Milcor MGL e o HK AG36. Esses estudos acabaram dando origem também às chamadas granadas de alta velocidade, que tinham um calibre 40 por 53 mm e que ao longo dos anos seriam usadas em lançadores automáticos, como o MK-19 AGL, STK-40 AGL, HK-GMG e Daewoo K4. Com o andamento das tentativas nos projetos, a empresa que começou a se destacar nos designs foi a norte-americana Springfield Armory, que na época ainda era um arsenal e uma fábrica estatal de armas, não tendo relação com a empresa privada Springfield Armory Incorporated, que foi fundada em 1974 e é a fabricante que a maioria de nós conhecemos hoje em dia, ok? No ano de 1960, os engenheiros desse arsenal criaram um lançador de granadas batizado como T-148E1, que parecia atender aos requisitos dos militares. Ele era semiautomático e tinha capacidade para disparar 3 cartuchos dispostos transversalmente ao receptáculo. Esse tipo de configuração, inclusive, é conhecida internacionalmente como Harmonica Gun, que seria algo como arma de gaita em português. Na teoria, o armamento parecia bastante promissor, mas no campo de batalha, a sujeira dos ambientes empoeirados ou enlameados causava muitas panes de alimentação, condenando o T-148E1 à rejeição. Felizmente, o pessoal da Springfield tinha outro projeto simultâneo em andamento, nomeado XM79. Ele trazia uma arma que disparava apenas um tiro antes de cada recarga, ou seja, a cadência indiscutivelmente seria mais baixa, mas pelo menos esse lançador mantinha um cartucho mais protegido e também não prejudicava a portabilidade exigida. Como até então ninguém conseguia criar um lançador múltiplo que fosse confiável, o exército chegou à conclusão que seria melhor disparar as granadas devagar, mas com uma chance mínima de pane, do que talvez disparar com mais velocidade, mas tendo que interromper frequentemente o ataque para resolver panes de funcionamento. Diante disso, em dezembro de 1960, os militares adotaram um lançador e o batizaram como M79, sendo o primeiro lote entregue às tropas em meados de 1961. Ele recebeu uma série de apelidos informais no front, como Thumper, Big Ed, Blooper e vários outros. A sua primeira participação em combate foi em 1965, quando os Estados Unidos entraram oficialmente na Guerra do Vietnã, e o soldado que portava o M79, por padrão, usava somente uma pistola Colt M1911A1 como armamento auxiliar, visando não prejudicar a sua manobrabilidade no meio da floresta densa, já que o M79 tinha o tamanho aproximado de uma carabina. Como era de se esperar, essa regra constantemente era desrespeitada, com os soldados trocando a pistola por um fuzil ou carabina. Afinal, usando um lançador cujas granadas só se armam a partir de 30 metros de distância e uma pistola que não dispara nem 10 tiros por cada carregador, a combatividade acaba ficando bastante prejudicada, tanto nos enfrentamentos de curta como de longa distância, uma vez que a quantidade de munição é muito baixa e a cadência de disparos do conjunto também. Em 1967, a Marinha Americana teve êxito no desenvolvimento do lançador conhecido como China Lake, que entrou em uso em 1968.
Ele tem um funcionamento semelhante ao de uma espingarda com bombeamento manual, disparando as mesmas granadas aplicadas no M79. O seu carregador tubular comporta 3 cartuchos, mais um que vai na câmara, aumentando drasticamente o poder de fogo do operador e do seu grupo de combate. Apesar de ser um armamento confiável e poderoso, só 50 unidades foram construídas, todas em 1968, e o armamento nunca foi oficialmente adotado, o que é bastante estranho, já que ele melhoraria muito as condições de combate dos norte-americanos. Entre 2003 e 2009, houve uma tentativa de retorno na produção do China Lake, com mais 9 unidades sendo fabricadas. Entretanto, mais uma vez o projeto não deu certo. Dos modelos iniciais desse armamento, só restam 4 unidades funcionais, e juntando com esses novos exemplares modernos, são apenas 13 unidades que ainda podem disparar, o que torna essa arma extremamente rara. Em todo caso, mesmo com o desenvolvimento nas décadas seguintes de lançadores de granadas bem mais modernos, o M79, que teve a sua produção oficialmente encerrada em 1971, ainda é visto em operação com diversas tropas pelo mundo afora. O Vietnã e a Coreia do Sul produziram esse lançador sob licença. Um dos motivos que justificam o seu uso persistente é a sua baixa necessidade de manutenção, sua facilidade de operação e o seu grande alcance operacional no acerto em área, que chega na faixa dos 350 metros, sendo muito maior do que, por exemplo, o do lançador M203, que entrou em serviço em 1969 e tem um alcance operacional de aproximadamente 150 metros. Dessa forma, o M79 ainda tem bastante importância nos grupos de combate em todo o planeta, principalmente quando usado por um atirador experiente, que sabe explorar a combinação do poder de fogo com a precisão que a arma oferece. Inclusive, vamos dar uma olhada nas características básicas do projeto de um M79, que não teve modelos variantes. A sua coronha, feita em madeira, tem um design bastante característico, favorecendo o apoio correto no ombro do atirador em disparos inclinados para cima. Afinal, conforme dito mais cedo, as suas granadas são de baixa velocidade, e esse é o modo correto de acertar os alvos, de maneira que o explosivo faça um arco de parábola durante a trajetória até o ponto de impacto. Para auxiliar nesses disparos, existe uma alça de mira escamoteável, com variações na sua graduação que vão de 75 a 375 metros. O cano tem uma alavanca que faz a sua abertura para troca ou inserção do cartucho, e logo atrás fica a trava de segurança que permite ou não que o gatilho seja acionado. Essa trava é movida automaticamente toda vez que o cano do lançador é aberto, só que antes do disparo ela precisa ser deslocada manualmente para que a arma volte a atirar. Mais adiante, quando eu mostrar o funcionamento interno do M79, esses mecanismos vão ficar bem fáceis de enxergar, e vocês vão entender, de fato, como o projeto dessa arma é realmente simples. O recuo sentido pelo operador durante os disparos é muito baixo, levando em consideração que a gente está falando de uma arma calibre 40mm. Essa redução se deve a um sistema aplicado nos cartuchos conhecido como High-Low System. Esse conceito foi inventado pela fabricante alemã de armas Rheinmetall durante a Segunda Guerra Mundial, para ser usado em canhões antitanque. A ideia consiste numa câmara com alta pressão posicionada à frente da espoleta e preenchida com propelente. Ela é interligada por dutos ao restante do estojo, que é uma câmara de baixa pressão preenchida parcialmente com mais propelente. Quando a espoleta é detonada, a câmara de alta pressão gera uma poderosa ignição e a repassa de maneira uniforme para a câmara de baixa pressão, que detona o seu propelente e expulsa a granada do lançador. Se o estojo inteiro fosse uma câmara de alta pressão, o recuo seria totalmente incontrolável. Mas se a pequena câmara de alta pressão não existisse, a granada não teria velocidade e força satisfatórias, já que a queima do propelente seria lenta ou incompleta. Por esse motivo, as granadas de baixa e alta velocidade não são intercambiáveis. As granadas do tipo High-Low também ajudam a deixar o conjunto mais leve, já que não são necessários componentes absurdamente robustos para aguentar o funcionamento da arma. Para vocês terem uma ideia, a pressão da detonação gerada no cartucho na hora que o projétil sai dele é de somente 3.000 PSI. Numa pistola calibre 9x19mm, por exemplo, essa pressão fica na casa dos 35.000 PSI. Uma operação tão suave assim permite que o cano do M79 seja feito em alumínio e não em aço. A velocidade de saída das granadas por esse cano varia entre 76 e 84 metros por segundo, dependendo do cartucho usado. Nas cargas explosivas, o raio de acerto com no mínimo 50% de letalidade é de 5 metros. As granadas letais que municiam um M79 podem ter diversas serventias. As suas principais aplicações são as seguintes. As primeiras e mais comuns são as do tipo High Explosive, contendo uma ogiva explosiva simples. A partir do ano de 1972, modelos mais modernos dessas granadas foram apresentados, onde a sua ogiva passava a armar a partir de 2,5 metros depois de sair do cano, em vez dos longos 30 metros que os modelos iniciais levavam anteriormente.
Embora melhore a combatividade no curto alcance, isso acaba sendo bastante perigoso, porque agora a granada fica ativa numa distância curta até demais, trazendo risco de ferimentos graves ao próprio atirador num disparo próximo do alvo. Em seguida vem o tipo Dual Purpose, que tem uma carga interna moldada e permite que o explosivo consiga penetrar uma chapa blindada de aço com até 63 mm de espessura, detonando a sua ogiva em seguida. Existe também o tipo Airburst, que tem um fusível temporizado que faz a granada detonar no ar, espalhando fragmentos letais dentro do seu raio de ação. Um outro tipo bastante eficaz é a granada termobárica, que, como o próprio nome diz, gera explosões termobáricas, ideais para acertar alvos localizados dentro de construções e ambientes confinados. E por último tem as granadas de projéteis múltiplos, que consistem num cartucho carregado com 20 balins de chumbo com 24 grains cada, transformando a arma temporariamente numa grande espingarda de tiro único. Todas essas granadas, exceto a MP, são ativadas por meio de um fusível que se arma de acordo com a rotação delas, rotação essa garantida pelo raiamento existente no interior do cano, fazendo com que o explosivo saia girando em torno do próprio eixo, dando uma trajetória mais estável e previsível. Sendo assim, se uma granada cair no chão ou for arremessada contra uma parede sem que tenha sido girada pelo raiamento do cano, não vai haver nenhum tipo de detonação, esclarecido? Existem também as granadas menos letais, usadas como dispositivo de suporte indireto ao combate. O modelo mais conhecido é o de gás lacrimogênio, empregado na dispersão de tumultos e rebeliões. Ainda com essa finalidade, existem também os cartuchos de esponja enrijecida ou então os de borracha, sendo esse último o que traz mais riscos de lesões graves. Outro tipo bastante popular é a granada de fumaça, que serve para esconder algum movimento de retirada ou de avanço contra o inimigo. Mais uma granada que indiretamente ajuda bastante as tropas no confronto é a de iluminação diária, sendo essa, inclusive, subdividida na iluminação direta, podendo ser feita com diferentes elementos pirotécnicos, e também na iluminação infravermelha, que lança numa determinada área uma luz invisível a olho nu, mas para quem estiver usando óculos de visão noturna, o ambiente fica bastante iluminado, dando uma larga vantagem contra inimigos sem esses visores. Por fim, tem também a granada de treinamento, que no lugar de uma ogiva explosiva, leva uma carga de giz laranja ou amarelo que serve para demarcar a área da suposta explosão, fazendo com que o operador ajuste a compensação da mira e treine a sua memória muscular para os disparos reais. Certo, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno do lançador M79, para vocês enxergarem melhor como é que os seus mecanismos funcionam. Acompanhem comigo. Quando o gatilho é apertado, ele desconecta o martelo ou cão, e esse, através de uma mola pré-tensionada, avança contra o pino percussor, que acerta a espoleta do cartucho e faz o tiro acontecer. Embora pareça que o ciclo da arma termine nesse momento, na verdade ainda é preciso ejetar manualmente o estojo disparado, e isso é feito com a abertura do cano através da sua alavanca específica, que quando acionada, simultaneamente desloca a trava de segurança, de maneira que ela impeça o acionamento indevido do gatilho durante a recarga. Quando o cano é aberto, ao mesmo tempo um par de hastes recoloca o cão em posição de disparo, enquanto a mola do extrator se expande, puxando parcialmente o estojo disparado. O operador então termina de puxar esse estojo e coloca um novo na culatra. Quando a arma é fechada, o extrator volta para sua posição inicial e a alavanca de abertura do cano retorna automaticamente para manter a culatra fechada. Depois disso, a trava de segurança é colocada para frente, permitindo que o mecanismo dispare mais uma vez. Agora sim, o ciclo da arma foi finalizado. Na ficha técnica de hoje, vocês vão conhecer um pouco melhor os números envolvendo o lançador Springfield M79, que são os seguintes. O seu peso carregado e descarregado é respectivamente 2,930 kg e 2,700 kg. O comprimento total da arma é de 73,1 cm. O comprimento do cano é de 14,5 polegadas. O calibre padrão do cartucho usado é o 40 por 46 mm LV, e essas letras se referem a Low Velocity, baixa velocidade em português. A velocidade dos projéteis na saída do cano, conforme dito mais cedo, varia entre 76 e 84 metros por segundo. O alcance operacional é de 150 metros num alvo pontual e 350 metros num alvo de área. Já o alcance máximo é de 400 metros, porém com a precisão prejudicada, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!